E aí, tudo bom, pessoas? Hoje eu vou tentar explicar para vocês a regra de 3. Regra de 3 é muito útil para calcular qualquer coisa do universo conhecido, né? Todo mundo usa isso para calcular tudo e também para fazer qualquer coisa quando você não sabe o que fazer numa prova. Mas, fora isso, ela é muito importante, é uma matéria muito recorrente em vestibulares, Enem, e eu vou tentar quebrar ela em 3 passos simples. Antes da gente apresentar os passos, o que é a regra de 3? Regra de 3 envolve a proporcionalidade entre duas grandezas. Aqui eu vou pegar duas grandezas aqui, ó, triângulo e quadrado. Se duas grandezas são proporcionais, quer dizer que quando uma aumenta, a outra aumenta também, na mesma proporção. Então aqui eu tenho 2 triângulos e um quadrado. Se eu dobro o número de triângulos, o número de quadrados também dobra, tá? A gente vai falar que isso é diretamente proporcional. E para que isso serve na prática? Vamos supor, você vai numa comida a quilo, você come 100 gramas de comida e você paga, sei lá, R$3, né? Pagou R$3. Se você comer 1 quilo, quanto que você vai pagar? Proporção do mesmo jeito. Aumentou o tanto que você comeu, aumentou o seu preço. Então, vamos quebrar a regra de 3 num processo prático de 3 etapas, que vocês têm sempre que seguir, e eu garanto que sempre dá a resposta certa se você seguir isso. Então, 3 etapas, só para ser bem irônico, porque é a regra de 3, né? Primeiro a gente determina qual que é o tipo de proporcionalidade. Proporcionalidade. A gente vai determinar também. Depois, nós vamos escrever a tabela da nossa regra de 3, que vai levar em consideração o que a gente determinou aqui na regra anterior. Por fim, nós vamos fazer a multiplicação cruzada, que vai ser também a multiplicação que a gente vai usar o que a gente fez no passo 2. Então, o passo 2 usa o passo 1, o passo 3 usa o passo 2, beleza? O que é determinar a proporcionalidade? Tem grandezas que quando uma grandeza aumenta, tem uma grandeza A. Quando ela aumenta, se a grandeza B também aumenta, a gente vai dizer que é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Se quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, a gente vai falar que é inversamente. Inversamente proporcional. Beleza? Por que isso é importante? Porque na hora que nós formos construir a nossa tabela, vai ter uma ação que vai ter que ser tomada se for inversamente proporcional. Então, segundo passo. Primeiro passo foi esse aqui. Falamos se a grandeza era inversamente ou diretamente proporcional. Segundo passo, a gente constrói uma tabela. Tá bom? Coloca aqui qual que é a grandeza A, qual que é a grandeza B, e a gente coloca aqui os nossos valores. Por exemplo, 100 gramas custa R$3, 550 gramas, que é o que eu comi, custa um tanto que eu não sei. Essa tabela, como o preço de a comida e o peso, os dois são diretamente proporcionais, eu não tenho que fazer nada, eu só desenho essa tabelinha mesmo. Se fosse inversamente proporcional, um caso muito comum é, por exemplo, você vai imprimir um documento e aí você tem o número de dias que você leva e o número de impressoras. Se você dobra o número de impressoras, você diminui o tempo, né? Então é inversamente proporcional. Se eu tenho 10 impressoras, eu gasto 10 dias. Se eu dobrar o número de impressoras, né? Se eu tiver 20 impressoras, eu espero que esse número X de dias aqui, ó, seja 5, né? Seja metade. Então, quando for inversamente proporcional, o que a gente vai fazer? A gente pega a coluna que não tem o X e a gente
troca as grandezas de lugar, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo como que fica. Por fim, a gente multiplica cruzado. Então, vamos fazer esse exemplo das impressoras. Eu tenho aqui o número de dias e aqui impressoras. A tabela ficaria 10 impressoras, levam 10 dias para se imprimir. E 20 impressoras, quantos dias levariam? Como aqui, se o número de impressoras aumenta, o número de dias diminui, a gente tem que inverter essa tabelinha, tá? Inverte essa coluna aqui, ó, que é a coluna que não contém o x. Então, nossa tabela fica assim, ó. E estamos prontos para aplicar o último passo, que é multiplicar cruzado, tá bom? Então, 20x igual 10 vezes 10. Simplificou aqui. X é igual a 5, o universo funciona, achamos o resultado que devia achar. Tá bom? Agora, para vocês treinarem, fazerem exemplos, eu vou mostrar para vocês a calculadora do site. Olha aqui, ó. Vai ter essa explicação que eu acabei de dar mais detalhadamente e você pode usar a calculadora para calcular para você a regra de 3. Por exemplo, impressoras, né? Vamos fazer aquele exemplo que eu acabei de dar. Impressoras, aí dias. Vamos colocar 10 impressoras, leva 20 dias. 15 impressoras levam quantos dias? Quero determinar. Eu coloco aqui que é inversamente proporcional, mando calcular. Olha aqui, ele já fez para vocês a tabela, já fez a multiplicação cruzada e notem que aqui ele fez a inversão já, tá vendo? A tabela já está invertida. Quando fez a multiplicação cruzada, já obteve o resultado correto. Vocês podem usar essa calculadora para gerar vários exemplos e explorar como que funciona a regra de 3. Espero que tenha ajudado. O link para o site vai estar na descrição. Valeu, falou, tchau!